André e Soraya, no final a gente canta a primeira e última estrofe com o piano, tá bom? Meus queridos, hoje nós vamos começar aquela série Perseverando no Caminho, que é uma tentativa da pastoral de trabalhar algumas doutrinas, alguns ensinamentos bíblicos que muitas vezes ao longo da nossa história, embora nós os conheçamos, podemos não estar mais tão claro na nossa mente. E eu quero fazer isso de uma maneira singela, de uma maneira simples, de uma maneira que todos nós possamos entender. Vai haver momentos nessa conferência momentos mais polêmicos, devido a alguns assuntos em que o mundo evangélico, de um modo geral, o mundo protestante, o mundo cristão, tem muitas discordâncias, mas de forma geral, todos nós temos liberdade de pensamento e de expressão de pensamento. E cada um, diante de Deus, precisa chegar à sua própria convicção. O importante é que você tenha convicção. Um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje é que o cristão não tem convicção. A tua convicção pode até ser uma convicção errada, mas você precisa de ter convicção. Porque senão você será levado ao vento de qualquer doutrina e acabará se perdendo e ficando uma pessoa incrédula, apesar de conhecer toda a Bíblia. Então tenha convicção e deixe que esta convicção gere a sua vida e também não te feche para o diálogo com outras pessoas que têm outras convicções, mas que você possa acreditar na tua fé e naquilo que você acredita. Hoje, perseverando no caminho, nós vamos pensar nos pilares básicos que fazem da Igreja Batista ser uma igreja bíblica. Ou vamos pensar na Bíblia e naquilo que ela fala que nos torna uma denominação batista. Uma denominação que faz diferença no mundo todo e é conhecida como uma igreja que estuda a Bíblia. É conhecida como uma igreja bíblica. É conhecida como uma igreja séria no que se trata sobre o ensinamento da palavra de Deus. E eu vou começar a mensagem e você vai abrindo os textos bíblicos, porque não tem como ser diferente. O primeiro grande pilar de uma igreja batista é a autoridade bíblica. O primeiro pilar de uma igreja batista é a autoridade bíblica. Abra sua Bíblia num texto de Isaías capítulo 40, versículo 8. Texto muito famoso que nos dá a continuidade da palavra de Deus. Apesar de tudo se acabar, alguma coisa fica no final de tudo. E o que fica é a palavra do nosso Deus. Isaías 40, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: seca-se a erva, murcha-se a flor, ou cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então aqui é uma constatação e não uma promessa. Que tudo pode murchar, tudo pode acabar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quando na Idade Média se queimavam as Bíblias, quando ainda hoje muitas famílias escondem a Bíblia, quando muitos sistemas religiosos proíbem a entrada de Bíblia, nós temos a absoluta certeza de que, apesar disto estar acontecendo, a palavra do Senhor permanece para sempre. Não precisamos defender a palavra ela se defende. O Senhor é o Senhor da palavra.
Não é a Igreja Batista que é senhora da palavra. E nenhuma igreja é dona da palavra. Quem é dono da palavra é o Senhor, que se revelou, e nos últimos dias, através do Senhor Jesus Cristo, através de homens inspirados por Ele, para escreverem a palavra do Senhor. Essa palavra não é humana. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Esta palavra não é humana. Foram homens que escreveram, mas ela não é humana, ela é divina. É algo que veio do céu. Deus usou a mente dos nossos irmãos do passado para poderem escrever de uma maneira correta. Tanto que não há erros na palavra do Senhor, porque foi Deus que escreveu e Deus não erra. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 15. Esse é um texto que todos nós, quando vamos lidar com pessoas que não acreditam na palavra de Deus, nós devemos ler. Diz assim, vou ler o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que uma pessoa é habilitada para toda boa obra e ela caminha para a perfeição? É decorando a cartilha de doutrina da igreja? Não. É falando aqui na frente, é cantando, é pregando? Não. É lendo a palavra de Deus. Ela é inspirada. Toda a Escritura é devidamente inspirada. Só que, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito por Paulo a Timóteo. E é lógico que ele está falando do novo, da parte da Bíblia, não da Bíblia como um todo, mas daqueles pedaços que eles tinham. Então, alguns acusadores, eles dizem o seguinte: olha, o texto está dizendo que toda palavra é inspirada, mas toda palavra que tinha no tempo do apóstolo Paulo. Mas hoje nós temos muito mais livros do que naquele tempo. Então, alguns livros não são inspirados. Aí, Deus, sabendo disso, mandou Pedro, um analfabeto, escrever em 2 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Então, esses dois textos precisam ser lidos juntos, porque um completa o outro. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, de 20 a 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora, nós protestantes e a Igreja Batista, ela tem a palavra de Deus nos livros que nós chamamos de livros canônicos, livros que são livros aceitos pela igreja, que são 66 livros. Então, toda a Bíblia protestante, se você olhar, vai estar assim: tradução de acordo com Ferreira de Almeida. Ferreira de Almeida é o que traduziu a Bíblia protestante. Aqui nós temos hoje 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Nós seguimos esta Bíblia de acordo com os melhores textos em grego e em hebraico. A Igreja Católica não tem 66 livros. Se você pegar a Bíblia de um católico,
você vai ver primeiro que quem traduziu a Bíblia não é Ferreira de Almeida, mas é o padre João Figueiredo. E ele traduziu a Bíblia. E a Bíblia católica, ela tem 73 livros, que são os seguintes livros, 7 livros chamados deuterocanônicos, chamados para nós apócrifos, isto é, que não estão dentro do cânon de inspiração. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, e em algumas Bíblias o nome é Sirácides, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e alguns textos dentro do livro de Esther e dentro do livro de Daniel. O que aconteceu? Foi feito um concílio para que todos os bispos das igrejas formadas desde a fundação do apóstolo Paulo estivessem reunidos. E eles se reuniram como se reúne mais ou menos numa escolha de um papa. Menos glamour, mas foram todos e se reuniram. E havia muitos livros espalhados. E eles sentaram e ficaram durante pelo menos um bom tempo, um ano, vendo o perfil e o critério da escolha dos livros que realmente eles entendiam que eram inspirados por Deus, numa assembleia regular, como a Igreja Batista faz. E então eles colocaram o perfil. E entre várias coisas dentro do perfil, para escolher o livro, eles colocaram que tinha que ser do Antigo Testamento, livros escritos na língua dos anjos, que era o hebraico, segundo o povo hebreu. Então, todos os livros em grego não foram contemplados, inclusive os bispos gregos estavam lá, de Alexandria estavam lá, e eles aceitaram isso. Isso foi comum acordo. E então foi-se a assembleia e se acertou 66 livros, tanto que a Igreja Católica com o Novo Testamento é 27 igual ao nosso. Quando eles voltaram para Alexandria, Alexandria era um centro de cultura grega, fortíssimo, não é? Alexandre o Grande tinha colonizado, tinha formado um grande império. Eles foram prestar contas dos livros que foram aceitos como livros inspirados. E aí a igreja de Alexandria não aceitou que não tivesse livros em grego. Ao invés deles voltarem e marcarem um concílio para que fosse novamente discutido o assunto, eles se rebelaram e eles bateram o martelo nesses 7 livros e disseram: nós não queremos saber, nós queremos esses livros são inspirados, eles estão em grego, mas eles são, ponto final. Então a Igreja Católica, ela considera esses 7 livros os livros inspirados, e nós não os consideramos. Então você nunca vai ver uma Igreja Batista lendo um livro de Macabeus 1, Macabeus 2. Você nunca vai ver um pastor pregando sobre o livro de Tobias. Você vai ver ele falando sobre 66 livros, e não dos 73 livros. Uma outra coisa importante é que para a Igreja Batista, por entendermos que só existe a Bíblia como regra de conduta e fé, nenhum outro livro é importante. Nem a revista da escola dominical é importante. Muitas vezes a gente pega a revista da escola dominical e ela se transforma numa Bíblia. Nada é importante. O que é importante é a palavra de Deus. Então nós só temos essa palavra aqui. Então nós diferenciamos também, por exemplo, da igreja dos Mormons. Os Mormons são diferentes. Por quê? O que eles defendem? Que quando Jesus morreu, entre a morte dele e a ascensão, ele veio aqui na América e ele pregou o evangelho na América. E depois o profeta dos Mormons, Joseph Smith, teve uma revelação, uma iluminação, em que Deus inspirou ele a escrever o livro chamado Livro das Pérolas. O que é o Livro das Pérolas? É o livro dos acontecimentos que ele recebeu desse contato com Deus, de quando Jesus esteve na América. Então tem livro, por exemplo, Alma 1, Alma 2,
junto da Bíblia. Então, se você estiver num culto dos mormons, o pastor lá está pregando, então, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, diz o livro de Almas, capítulo 4 e tal. E ele também tem outro livro de tamanha envergadura quanto da Bíblia, que é a nossa única regra de conduta e fé. E existem outras denominações que discretamente têm outras literaturas, como por exemplo, Testemunhas de Jeová com a literatura do Sentinela. E existem outras denominações que têm outros livros também que estão juntos da Bíblia. Nós, batistas, não aceitamos outro livro a não ser a palavra de Deus. Está aqui? Está. Está em outro lugar? Não está. Esse livro é o único que faz com que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus continua para sempre. Para terminar este ponto, também, por isso, nós não somos uma denominação de credos, diferente dos nossos irmãos presbiterianos, metodistas, anglicanos e luteranos. Por que nós não somos de credo? Se você for em um dos cultos dessas igrejas, na liturgia, aliás, liturgia não existe nem este termo no meio batista, porque liturgia pressupõe o homem fazendo a liturgia. Nós também não temos missa, porque pressupõe o homem fazendo a missa. A igreja batista ela é limpa, ela é a Bíblia. Não existe credo. Por exemplo, nós poderíamos usar aqui o Didaquê. O Didaquê é a normatização dos apóstolos no primeiro século das doutrinas básicas. Existem igrejas que usam. Nós não usamos. Muito bom, ótimo para estudar, mas não é nossa regra de conduta e fé. Se você for numa igreja metodista, você vai ouvir ali, você vai ver que existe credo, repete credo. Nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Santo, Criador de tudo que há. Nós cremos em Deus Filho, Redentor, único Senhor. Não que esteja errado, mas nós não somos uma igreja de credo. Nós somos uma igreja da Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Por isso que nós não somos considerados batistas como protestantes, embora nós venhamos de alguma forma da linhagem protestante, mas nós não somos do movimento protestante. O movimento protestante começou no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero, contra o sistema econômico da Igreja Católica, que cobrava indulgência e que acabava com os pobres, causando maior miséria, ele vai na porta da Catedral do Castelo e prega as 95 teses contra o sistema de usura, o sistema errado de lidar com a questão da indulgência, da confissão de pecado e assim por diante. E ele começa ali um movimento de trazer a Bíblia para a leitura do povo. Então, só fé, só escritura, e assim foi. Várias coisas, 5 pontos grandes e importantes que revolucionou a Igreja Católica. Mas ele continuava padre. Tanto que os 73 livros ele aceitava. Por exemplo, essa Bíblia aqui é de Lutero, mas como foi os protestantes que fizeram, tiraram os livros. O máximo que Lutero fez foi dizer que esses 7 livros, eles eram menores em autoridade do que os outros. Então Lutero não é uma base para a Igreja Batista. Porque ele acertou em muitas coisas, e graças a Deus por isso, mas ele errou em muito. Por isso que no dia da Reforma Protestante, a Igreja Batista não faz culto de Reforma Protestante, porque nós não somos protestantes. Em outubro nós não comemoramos o protestantismo, respeitamos, mas nós não somos. Nós somos um grupo que saiu disso tudo, e pelo batismo por imersão, e pela consciência, e por ter a Bíblia como única regra de conduta e fé, separada inteiramente do Estado, nós nos formamos, a partir dos anabatistas, uma denominação chamada batista. Mas o que eu quero aqui que fique claro para todos é exatamente a Bíblia como única regra de conduta e fé.
Então, se você for em algum lugar que a Bíblia não é regra de conduta e fé, cai fora porque é furada. Porque tudo não é inspirado, mas a Bíblia é inspirada. Olha, Deus inspirou a pessoa que escreveu. Deus inspirou o escriba, muitas vezes, que ouviu o que a pessoa ouviu de Deus para escrever. Deus inspirou o que foi escrito. Deus inspirou o concílio de Nicéia, que decidiu quais eram os livros que eram canônicos corretos. Então, tudo isso foi inspiração de Deus. E não há como você negar, porque você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar nada que seja contrário uma coisa mentindo a outra. Uma vez uma pessoa me disse que a Bíblia estava errada, porque um dos evangelhos diz que Jesus curou o cego saindo de Jericó. E o mesmo episódio, em outro evangelho, dizia que Jesus curou o cego entrando em Jericó. Então a Bíblia estava errada. Eu falei, não, é você que não conhece sobre geografia. Um autor viu a Jericó antiga, que foi destruída. Então Jesus estava saindo da Jericó antiga. E o outro viu Jesus entrando na Jericó nova. E aí ele colocou, Jesus entrou na Jericó. Então não há nenhum tipo de erro na Bíblia. Pastor, e tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus? E quando o diabo fala? Também é inspirado por Deus. Deus permitiu que o diabo falasse, para que a gente ouvisse o que ele diz, para a gente não dar ouvido a ele. Então tudo na Bíblia é inspirado. Primeira grande coluna da igreja: a autoridade não é do pastor, a autoridade não é da igreja, a autoridade não é da denominação e nem da convenção. A autoridade da Igreja Batista é a palavra de Deus. Segunda coisa, o senhorio e a supremacia de Jesus. Por que, por exemplo, hoje eu podia aqui, né? Não sei quem viu no vídeo a unção do avião. Agora está uma onda em Goiânia, sobre a cidade lá, viu, Carlos? O negócio tá bom. Não sei se é TAN, não sei se é azul, não sei se é Gol. Gol não deve ser porque não está dando alimento, mas a pessoa recebe a unção do avião e ela voa por todo o templo na liberdade do Espírito, certo? Então você tem unção do avião, você tem unção do leão da tribo de Judá. Sabe o que é a unção da tribo de Judá? Quer que eu te dou essa unção? É o seguinte: o felino, quando ele está inseguro, ou quando ele quer marcar território, ele faz xixi no lugar que ele quer marcar território. Então a unção do leão da tribo de Judá é o seguinte: Luizão e eu somos leões da tribo de Judá. Então nós temos que sair nos postes todos de Brasília fazendo xixi, marcando e demarcando. Gente, é muita loucura. Demarcando os territórios para que o diabo não esteja mais presente, não é? E aí vai a unção da arca da aliança, a rosa ungida, o óleo ungido. O óleo pode se ungir, é bíblico se ungir. Se alguém está doente entre vós, chame os presbíteros e unja. Ungir não é problema. O problema é quando aquilo ocupa o lugar da supremacia de Jesus na vida da pessoa. Então o que eu quero dizer? Quanto mais ritos uma igreja faz, menos Cristo é exaltado. Quanto mais Cristo é anunciado e o senhorio dele é supremo, menos a gente precisa de ritos. Porque Cristo é tudo em todos. E Cristo assim torna-se o cabeça da igreja, o administrador da igreja, o superintendente da igreja, o diretor da igreja, o supervisor da igreja, o controlador dos negócios da igreja. E Cristo começa a trabalhar acima dos sistemas administrativos da igreja, porque a igreja pode decidir em assembleia qualquer coisa, mas se Cristo, que é o cabeça da igreja, não quiser, não acontece, não é verdade? E vice-versa. Ele faz a decisão cair ralo abaixo, porque Ele é Senhor e Ele move o coração do povo de Deus. E existe um texto extraordinário sobre Jesus, e é a nossa
nosso segundo grande pilar. A Igreja Batista era uma igreja cristocêntrica, isso é, centrada em Cristo. Por exemplo, você tem as igrejas históricas, que são as protestantes, elas são centradas mais em Deus Pai. Deus Pai. É muito bom, é muito joia isso. Mas tem uma tradição mais de Deus Pai. As pentecostais, e o anel pentecostais, é centrado no Deus Espírito Santo, joia também. Mas as igrejas batistas, elas são centradas em Jesus. A grande paixão de uma igreja batista é Jesus. Jesus é tudo em todos. E eu gosto do que está em Apocalipse 1, versículo 10. Olha que extraordinária essa cena. É uma cena exuberante, é uma cena poderosa, é um espetáculo que a gente vê aqui nessa revelação que João tem dos céus. Olha, para você que não tem Jesus ainda no seu coração, você deve ler esse texto e aceitar Jesus, porque não tem ninguém como ele. Olha só, Apocalipse 1, versículo 10, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo, quer dizer, João, né, na ilha de Pátimo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado de uma fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-se uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi cair aos seus pés como morto. Quem é que teve essa experiência no passado? Daniel, quem mais? Novo Testamento. Perseguidor do povo de Israel. Saulo. Ele viu esse Cristo aqui poderoso. É impossível, né? É interessante que a palavra de Deus mostra Jesus como cordeiro, mas aqui mostra Jesus com esse poder, olhos de fogo, ele vê tudo, pés de gente que foi sofrida e que lutou e que foi lapidado pelo sofrimento, cabelos brancos de experiência, não é? Palavra poderosa que sai da sua boca, é esse Cristo que nós defendemos, é esse Cristo que nós pregamos. Não pregamos um Cristo magricelo, pobre, um Cristo sem poder. Nós pregamos um Cristo que é cordeiro sim, que tira o pecado do mundo, mas um Cristo que vem no cavalo branco, poderoso, com fogo nos seus olhos, com pés de bronze, segurando a coroa da vida e a espada, que é a sua própria palavra, para derrotar definitivamente no Armagedom, na grande batalha, o inimigo, Satanás e os seus demônios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós cremos nisso. Por isso, nós queremos que todas as pessoas creiam e tenham Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero terminar hoje, essa primeira palestra, falando sobre uma coisa que é extraordinária, maravilhosa. Quando eu recebo um católico que aceita Cristo, ele vai no gabinete, ele quer confessar o pecado e quer pedir absolvição. É interessante. Quantos aqui já foram católicos? Levante a mão. Muito bem. Quantos aqui são católicos? Temos ali. Amém. Também. Tudo bem. Como é que funciona a questão? Você peca, você vai no confessionário, você se ajoelha no confessionário, e aquela gradinha, não é, que tem para o padre, ele fica de lado, e você conta o seu pecado. Coisa boa. Essa aproximação, né? Essa coisa boa de poder falar, tendo a certeza que ninguém vai espalhar. Não é? Isso é uma coisa positiva.
Mas o que é que acontece a partir de então? Você conta o seu pecado e você precisa da absolvição. Ele, como representante de Pedro, na face da terra, em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, ele vai te absolver. E como é que ele te absolve? Te dando uma indulgência. Só que não em dinheiro, mas em algumas ações. Rezando 10 Ave Marias, Pai Nossos e assim por diante. E você sai dali restaurado, curado e com o seu pecado deixado lá com o padre e absolvido pela Igreja Católica Apostólica Romana. É assim que funciona o sistema do sacerdócio, que não é universal. Agora, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, não de baixo para cima, para que ninguém achasse que podia ser coisa humana. Mas o véu que separava o santo dos santos rasgou de cima para baixo. E aí o santo dos santos deixou de ser santo dos santos, emendou tudo. E aí Jesus agora, ele é colocado no livro de Hebreus como sumo sacerdote. Ele agora é o Padre, ele é o Pai. Ele agora é aquele que vai interceder por nós. Ele agora é aquele que vai clamar por nós. Então agora eu posso confessar o meu pecado. Roberta, eu fiz alguma coisa contra a Roberta. A Bíblia diz, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros. Tem gente que interpreta errado esse texto. Acha assim, eu pequei, eu tenho que vir na frente da igreja e falar para todo mundo que eu pequei. Dá uma confusão tremenda. Aí você pega de raiva depois, não é? Só deve ser feito isso com pastores. Aos pastores, a Bíblia diz que se ele pecar, algum pecado que atinja a igreja, ele deve pedir perdão na frente da igreja. Mas o texto diz assim, se eu fiz alguma coisa com a Roberta, eu devo confessar meu pecado a ela para a gente ficar curado. Tanto ela quanto eu. Então, confessar o pecado é confessar a pessoa que foi atingida pelo pecado. Mas só neste ponto é que nós devemos confessar os nossos pecados. Os demais pecados sempre são confessados a Jesus. Porque Ele é aquele que nos deu livre acesso ao Pai. Então veja bem, você é sacerdote de Deus. Eu posso te ajudar. Eu posso ser bênção na sua vida como pastor. Mas você é sacerdote de Deus. Aonde quer que você esteja, você é sacerdote de Deus. Você pode orar, você pode pedir por cura, você pode interpretar a palavra, você pode rogar por outras pessoas. Uma vez no meu ministério eu fui chamado 1h30 da manhã para expulsar um demônio de uma pessoa, né? Aí você já fica com raiva do próprio demônio, porque 1h30 da manhã. Por que não se manifestou 8 horas da tarde, né? 8 horas da noite, né? 1h30 da manhã é demais, né? Aí, e quem era líder da casa era o filho que estava endemoniado, que não era crente, mas era um dos diáconos da igreja. Pastor, vem aqui porque o meu filho está endemoniado. Eu falei, meu irmão não é crente? Eu sou, irmão não é diácono? Sou. Expulsa aí em nome de Jesus. Ai, pastor, não dá não, pastor. O senhor tem que vir aqui, o senhor é o pastor da igreja. Se o pastor vier aqui, o demônio sai. Eu falei, meu Deus, que teologia é essa? Se o pastor vier aqui, o demônio sai. Nunca vi isso. É claro que eu fui, com muita má vontade. Eu tenho que ser honesto, senão eu vou pecar. A pessoa é crente, gente. Bota a mão lá e expulsa em nome de Jesus, pelo amor de Deus. É pela autoridade de Jesus. Não é? Mostra que é crente fraco, que está precisando de amadurecer. Ou chama o vizinho, chama o crente mais próximo, chama o pastor da Universal que morava do lado. É mais rápido, até que ele está acostumado com isso. Vai chamar o pastor Batista, vai demorar mais o negócio. Ô, Jonathan, depois você corta isso. Isso depois, conta. Mas o fato é que o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você tem autoridade. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a orar por você. Eu posso te ajudar a ler a palavra. Eu posso te ajudar você a confessar o seu pecado. Mas você tem livre sacerdócio diante de Deus. Isto é bênção. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, não ter uma igreja. Você está diante de Deus e pode ter os seus pecados perdoados. Eu quero terminar lendo um texto que eu acho lindo, né?
sobre essa parte, né, do sacerdócio, que é Efésios 2, versículo 18. Efésios 2, versículo 18. Efésios 2. Versículo 18. Olha só, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isso é extraordinário, né? Porque por ele, em Jesus, ambos temos acesso a ele em Espírito. Então, se você está passando uma luta muito grande, você não encontra ninguém, joelha onde você está, clame ao Senhor. Um dos pilares da Igreja Batista é sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Não é o pastor só. Todos nós estamos diante de Deus. E a função minha é aperfeiçoar os sacerdotes. Mas a sua função é de exercer o seu sacerdócio e oferecer ao povo de Deus a sua expressão de adoração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, perseverando no caminho. O piano vai estar sendo tocado, você vai orar. Essas três áreas, não é? Se a Bíblia é a palavra de Deus, você vai, e única regra de conduta e fé, você vai pedir para que Deus te dê mais desejo ainda, porque Ele dá, não é? Eu não sei nem se a gente precisa pedir isso, mas assim, teu coração vai ficar livre para você ler mais a palavra. Você precisa ler mais a palavra, para não errar tanto. Então a tua oração vai ser: Senhor, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero crer mais na tua palavra, eu quero entender mais a tua palavra. Todos os livros de filosofia, todos os livros de teologia, todos os autores de teologia sistemática, teologia bíblica, todos os autores de teofanias, de pensamento positivo, Senhor, retira do meu quarto, da minha vida, da minha mente, tudo isso se torna sofisma, e coloca na minha mente somente a tua palavra, e naquilo que eu não entender nela, que o teu Espírito me faça entender, porque o Senhor não deixa cego ninguém que o busca. Senhor, eu quero crer nesse Cristo poderoso, que vai acima das potestades, que destrói câncer, que cura feridas, traumas do passado, que perdoa. Eu quero, Senhor Deus, realmente seguir a Jesus Cristo e confessar os meus pecados a Ele, porque só Ele tem poder de absolvição, porque só Ele verteu o sangue na cruz do Calvário para me salvar. E Senhor, eu quero acreditar que aonde quer que eu esteja, o Senhor está comigo, e eu sou livre para te adorar. Podem me aprisionar, podem tampar a minha boca, podem me machucar, podem me jogar num buraco, posso ser perseguido, mutilado, mas ainda assim ali haverá um sacerdote de adoração, alguém que vai te adorar, Senhor. Porque eu não preciso de instrumento, eu não preciso de pastor, eu não preciso de púlpito, eu não preciso em primeiro lugar de nada. Tudo que eu preciso eu tenho. O Senhor Jesus, o Senhor está comigo aonde quer que eu vá. E no último suspiro desta vida, o Senhor há de me receber nos céus e para sempre estará comigo. Que o teu nome seja glorificado e que venhamos a perseverar no caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Vamos continuar em pé, vamos cantar a primeira e última estrofe. Logo em seguida você pode se assentar, agradecer o culto. Deus abençoe a todos.